Bom, agora sim, gravando. Então, já que está gravando, deixa eu perguntar: alguém aqui se opõe à gravação, pessoal? No silêncio, então, né? Deduzo que todo mundo concorda. Muito obrigado pela presença de vocês, Iris. Obrigado pela gentileza de disponibilizar um tempinho na sua agenda para compartilhar seu conhecimento com a gente. Pessoal, vocês viram lá no grupo, a gente anunciou um tempo atrás. Ô, Hernande, boa tarde. É, um tempo atrás a gente, Iris compartilhou que esse assunto, ela tratou desse assunto num artigo que foi publicado no Conjur. Parabéns, Iris, pela publicação. E aí eu falei, Iris, vem aqui, e vamos para essa reunião para você, né, compartilhar com a gente esse conhecimento. Nem todo mundo teve oportunidade de ler o artigo, então Iris aceitou gentilmente o convite. Obrigado, Iris. É, dispensa apresentações, Iris já, né, todos já conhecem Iris, nossa eterna sócia, fundadora, conselheira, é, secretária, ex-presidente, enfim, tudo. Então, Iris, obrigado. A palavra é sua. Obrigada, né, pelo convite, Gustavo. Obrigada também pela presença de vocês e a gente entende, né, que segunda-feira é um dia bem corrido, então nem todo mundo tem a oportunidade de estar aqui. E que bom que vai ficar gravada aqui. Deixa eu até dar um ok aqui na gravação. Que bom que vai ficar gravada, porque assim outras pessoas podem assistir e compartilhar no grupo até, né, os seus questionamentos. Eu quero entender se vocês compartilham das mesmas aflições que eu vou trazer aqui hoje, porque em tema de reforma tributária a gente não tem conclusão de absolutamente nada, não é isso? Então, assim, o artigo que eu escrevi, que foi publicado lá no Conjur, foram as minhas primeiras impressões. Eu diria até que o meu choque, o meu impacto inicial com o capítulo das multas, que foi incluído na Lei Complementar 214, eu fiquei bastante impactada negativamente, tá? Assim como venho ficando impactada negativamente com muita coisa da reforma. Quando foi aprovada a emenda constitucional 132, eu achei tudo muito, muito lindo, maravilhoso. E depois é só bomba. Essa é a minha impressão. Eu não sei se é a impressão de vocês. Vai ficando cada vez pior e um cenário mais aterrorizante. Mas vamos lá, né? A temática é de multas, essa temática ela me interessa, porque foi o tema da minha dissertação de mestrado. E eu imagino que a minha surpresa ela foi muito maior, porque ela foi grande, porque eu vinha estudando a posição do STF a respeito do tema das multas. E aí, quando a gente se depara com o texto da lei complementar, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, muita coisa foi deixada de lado, né? Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu não ia trazer nenhum tipo de material, viu, Gustavo? Mas eu terminei preparando uns poucos slides. Eu não sei se vai ficar visível, Sérgio, você está aí no carro, mas eu pretendo ir explicando o que eu vou apresentando. É um norte para mim e talvez possa ser o norte para alguns aqui, e depois a gente compartilha no grupo. Não foram os slides mais bonitos que eu preparei, porque eu gosto de preparar um negócio bem bonitinho no Canva, e terminei, como eu disse, eu estou com esse problema aqui na minha máquina, tentando solucionar, e eu fui fazer como se estivesse fazendo no tempo das cavernas, mas vamos lá. Eu É, não estou autorizada, Gustavo, a é, compartilhar. Quer que eu te deixa eu mande? ver, deixa eu ver aqui onde é que eu autorizo isso. Só um segundo. Ou eu não estou conseguindo salvar? Eu já peguei uma segunda máquina aqui, viu? José Carlos, por favor. Presidente, enquanto o senhor autoriza aí a Iris, eu queria fazer uma saudação aí a todos vocês que estão aqui prestigiando esse momento e parabenizar aí essa iniciativa da Atrial de fazer essas reuniões temáticas, tá? Não são as reuniões do grupo do JET, né, do grupo de estudos tributários, mas são reuniões temáticas e eu diria até oportunas. Eu, uns dias atrás, recebi uma, como é que chama? Um listing de notícias, né? E entre eles tinha lá esse artigo da Iris que eu fui ler, e eu confesso também que fiquei tão impactado quanto a própria que escreveu, que até mandei uma mensagem para ela. E eu sou testemunha
de um curso que ela fez junto com Tanísia lá no Sebrae, e eu lembro da Tanísia dizer, Iris, otimista, e a Tanísia dizer, vai deixando o tempo passar que você vai ver. E, de fato, eu também era muito otimista, porque eu tinha escutado uma apresentação falando sobre simplificação, aquela coisa toda, e parece que hoje é um devaneio, né? É uma ilusão, mas é importante essa abordagem aí parabéns pela, Atrel, pela oportunidade e a Iris por ter tratado desse assunto, que vai desvendar aqui, né, esses detalhes aí minuciosos dessas multas que a gente precisa realmente estar ligado. Então, era só para fazer essa saudação inicial e dar os parabéns a ambos. Eu quero fazer um registro também, assim, Obrigada. parabenizar a Iris, porque lembro quando ela começou a desenhar ali o projeto da dissertação de mestrado dela e que ela teve esse insight de pesquisar sobre multas e a gente conversou um pouco. E ela fez uma pesquisa muito interessante, fez um recorte muito legal. Eu só não lembro, Iris, quantos anos você pegou da pesquisa? Você recorda? Eu peguei desde a década de 40. 40, né? E a gente conversou exatamente sobre isso. E aí, 40, então, 50, 1950, eu acho, 50 e pouco, de todos os julgados. Eu peguei 50%, na verdade, um pouquinho mais de 50% de todos os julgados do STF sobre multas tributárias, né, confisco e desproporcionalidade de multas, desse período todo até agora, acho que foram quase 100 julgados, e eu fiz um recorte ali, eu escolhi uma parte e trabalhei em né? cima dele. E aí, pessoal, depois eles transformou essa dissertação num livro, né? Então, assim, foi um trabalho muito bem feito, assim, muito cuidado, muito bem feito, metodologicamente, assim, muito bacana. Então, assim, quero aqui registrar os parabéns, recomendar a leitura para quem tem interesse. Eu até hoje, Iris, uso alguns desses precedentes, algumas defesas, alguns processos aqui, viu? Mas você não tem meu livro novo. Ó, o O livro livro que eu novo ainda publiquei não. no final do ano passado, ele não é a dissertação. Por quê? Porque a dissertação ela foi ficando desatualizada, porque são multas de CMS que eu analiso na minha dissertação, e eu estou utilizando a base da dissertação para justamente analisar esse capítulo das multas agora de BS e CBS. Então, acho que vai ser um dos primeiros livros sobre as multas da reforma, porque eu estou usando a base do que eu já tinha construído. Esse livro, ele é uma coletânea de artigos que eu publiquei na época do mestrado e que muitos deles eu atualizei com a jurisprudência do STF de até agora, o final de 2025. Então, ele está Então, atualizado. se você quiser compartilhar a dissertação, eu fico muito agradecido, tenho certeza que todo mundo vai gostar muito, porque realmente tem um material ali muito rico. Mas se eu não publiquei ainda, eu não Ah, sei. Talvez seja melhor esperar o livro. Vamos ver, vamos ver. tá bom. Vejam bem, eu trouxe aqui, né, o recorte que foi sugerido aqui pela Trial, foi o novo desenho sancionatório da reforma tributária e seus pontos críticos. Vocês conseguem ver a apresentação? Tá, beleza. Eu tô com duas telas, eu vou ficar olhando para um lado e para o outro, tá? Mas vamos ver aqui como é que eu... Eita, meu Deus, não tô... Pronto. Então, primeiro, eu trouxe aqui uma provocação, que inclusive foi um tema que uma notícia, Gustavo, que você compartilhou lá no grupo, eu até compartilhei no meu Instagram hoje, sobre aquela questão assim, 2026 é um ano de teste. É isso que a Receita Federal está nos dizendo, para tranquilizar, não é isso? Pois é, Exato. não é isso que a lei complementar diz. Esse é o discurso, né? Vai fazer igual aquele meme, né? Será? Será? Vou Será? gravar isso, Tanísia, dando os pulinhos, será? Gente, 2000, por que é que isso é um questionamento? E não, eu não estou inicialmente já confirmando o que Barreirinhas está falando. Porque, vejam bem, repare o que, é que a gente tem aprovado. Depois eu passo as minhas impressões sobre esse ponto especificamente para vocês. Vejam, eu tenho uma lei complementar 227 de 2026, de janeiro agora desse ano, que alterou a lei complementar 214 de 2025. Vejam, por que a gente não está falando de multa já desde o começo do ano passado? Porque esse capítulo das multas apareceu agora. A Lei 227 de 2026 é que vai incluir esse capítulo de multas de BS e CBS na Lei 214, nos artigos 341A a 341H.
certo? Então, a Lei 214 ela já ficou remendada, porque eu contei uma a uma cada alteração. A gente tem mais de 700 mudanças. Eu não contei por artigo, eu contei incisos, alíneas, parágrafos, revogações. A gente tem mais de 700 alterações, certo? Da Lei 227 na 214. É muita coisa. É muita coisa. A gente tem a 227 dizendo o seguinte, que ela tem vigência imediata. Todo um capítulo de multas estruturado, que eu não vou trazer o texto aqui, mas eu vou citar para vocês que multas são essas, com vigência imediata. Vigência imediata. Aí a gente, porque ele tem assim, tem alguns pontos que vão. Lei do Simples Nacional, por exemplo, a vigência a partir de 2027. Mas para multas, artigo 182, se eu não me engano, ou 184 da 227, vigência imediata nesse ponto. Aí a gente vai dar uma olhada lá na 214, que foi a que a 227 alterou, né? Que é a regulamentação da reforma IBS e CBS. Porque só para informar aqui para quem não está tão por dentro da reforma, essa Lei 227 é a lei do Comitê Gestor, tá, pessoal? Comitê Gestor, Processo Administrativo Tributário e tal, que é a lei mais nova. Aí a 214... E o jabutis, né? Como esse, né? Porque não tinha nada a ver, não era para estar lá esse negócio dessa multa. Mas aí já incluíram. E aí a gente vai dar uma olhada na Lei 214, na Lei Complementar 214. Aí lá tem, prevendo, no 341G, parágrafo 5º, inciso 3, um percentual expresso de IBS e CBS para 2026. Repare, o que é que diz esse artigo? Diz assim, para aplicação das penalidades do 341G, incisos tais, tais e tais, vai ser tomado como base o percentual de 12% para a CBS e 6% para o IBS. Se vocês estiverem no computador e quiserem abrir aí para me ajudar, por favor, façam isso. Para o ano de 2026. Então, veja, a Lei Complementar 214, ela diz que para fins de aplicação das penalidades especificamente, que são em percentual, que tomam como base o valor do tributo, para o ano de 2026, o valor do tributo vai ser reduzido para 12% da alíquota que foi estabelecida para a CBS e para, acho que 6% para a IBS. Não, o contrário. 6 CBS, 12 IBS. Então, vejam, por que falar disso se não é para aplicar penalidade nenhuma esse ano? Nenhuma. Aí, outro ponto. A Lei Complementar 214, no artigo 348, parágrafo 3º, permite que o contribuinte se regularize em até 60 dias, caso ele seja notificado em 2026 pelo descumprimento de alguma obrigação acessória. Por que preveria isso, se não vai ser aplicado nada para ele ou contra ele? E se esse contribuinte se autorregularizar dentro do prazo, a penalidade será extinta. Mas veja, e se ele não se regularizar? A penalidade não vai ser extinta. A gente, de um lado, tem esse cenário das leis complementares, que, a meu ver, é muito forte e preocupante. Por outro lado, a gente tem o ato conjunto, né? Aí a gente está falando já de normas infralegais, que é o ato conjunto da Receita Federal e do Comitê Gestor, número 1, de 2025. Eu estou trazendo aqui, para vocês que estão na sala, um debate um pouquinho mais aprofundado e técnico sobre isso, né, Gustavo? Porque somos todos profissionais, para a gente não ficar naquela superficialidade. Perfeito. Então, vamos lá. Nesse ato conjunto, que é uma norma infralegal, a Receita e o Comitê Gestor dizem assim, não vai ter penalidades aplicadas para a hipótese de falta de registro dos campos de IBS e CBS nos documentos fiscais que estão listados lá. Vejam que é uma situação específica, né? Falta de registro, uma hipótese específica, falta de registro de IBS e CBS nos campos que estão indicados nos documentos fiscais que estão relacionados no ato conjunto, no artigo 2º. Não vai ter penalidade até o primeiro dia do 4º mês subsequente ao da publicação da parte comum dos regulamentos do IBS e CBS. Não temos ainda regulamento do IBS e CBS aprovado. Concordo? Quando for aprovado, aí a gente vai esperar 90 dias, né?
E a partir lá do primeiro dia do quarto mês é que vai poder aplicar essas penalidades especificamente. Mas vejam que o ato conjunto não prevê de forma geral e absoluta que não vai aplicar nenhuma penalidade em nenhum caso. Não diz isso, certo? Quem é que diz que pode aplicar? A lei complementar, que é uma norma de hierarquia muito superior, né? E a gente tem agora, mais recentemente, em 2 de abril, uma nota da Receita, nota pública, né? Acho que tem lá nota para a imprensa, da Receita Federal somente, o comitê gestor não está lá, dizendo que não tem aplicação de multas antes de 90 dias após a publicação do regulamento, que são falsas as informações sobre a aplicação de penalidades, e 2026 é uma fase experimental. Falar muito claro isso, é só ler que você se tranquiliza. Só não vá ler a lei complementar, que aí você se preocupa. Então, vejam, o que a gente tem, a meu ver, parece mais um discurso político de prometer coisas que a legislação não traz. E aqui não é nenhuma questão, eu não quero trazer aqui nenhum debate político, questão de governo, não. A gente está num ano eleitoral e, a meu ver, muitas promessas vão ser feitas na mídia. É isso que está me parecendo nesse momento. Assim, e me preocupa, porque a lei não diz isso. Aí eu queria dizer aqui, a minha impressão a respeito desse tema e de outros também, é de que o legislador está colocando tudo que é possível para resguardar a arrecadação na lei, nas leis complementares especificamente, e o discurso está sendo de simplificação. Ou então, quando é para prever um direito do contribuinte, alguma situação para resguardar o contribuinte, isso é colocado de maneira vaga, como a gente viu no Código de Defesa do Contribuinte, entre muitas aspas. Se a gente lê o Código de Defesa, e aí eu sugiro, Gustavo, uma reunião temática, um JET, Sérgio, para a gente tratar do Código de Defesa do Contribuinte. Por quê? A gente tem um artigo que é um monte de direito vago para o contribuinte, e a gente tem um capítulo detalhadíssimo de devedor quanto mais. Então, assim, é isso que tem me preocupado bastante. O que a gente que atua na defesa dos contribuintes, o que a gente pretende trazer para resguardar esses contribuintes, eu não sei se essa é a impressão de vocês, é muito vago, superficial, a gente vai ter que brigar muito para implementar na justiça. Ao passo que, quando é para proteção do fisco, tudo é muito estruturado. Bom, esse cenário preocupa vocês? Porque, assim, me preocupa. Bastante. Se vocês analisarem esse capítulo das contas, que eu já convido vocês à leitura, só o artigo 341G tem mais de 20 incisos com hipóteses diferentes de penalidades de valores elevadíssimos. Vamos falar sobre algumas delas aqui. Então, assim, não é prudente a gente dizer que 2026 é um ano de teste, juridicamente, né? Pode ser um ano de teste para implementação e tal, mas dentro de um sistema que já positivou multas e que, por isso, gera um cenário, pelo menos, inusitado aí. Coloquei no chat aí, né, o 341G. Ô, Tanisa, desculpa. A Tanisa fica querendo notícia boa, mas a gente está falando de reforma tributária. Eu era a pessoa que ia trazer notícia boa, né? Desculpa. Não vai dar, não, hein? Bom, então, assim, vejam. Vamos entender um pouquinho o que é que a Lei 227 fez em matéria de multas, né? O que é que ela traz de novidade? Ela cria o capítulo 4, lá da Lei 214, que ele tem esse título, assim, das infrações e penalidades relativas ao IBS e à CBS. E aí ele tem o 341A, dizendo que toda ação ou omissão, ainda que involuntária, é passível de penalidade, né? Que viole a obrigação principal acessória é infração tributária. B, multas punitivas são calculadas depois da incidência da Selic. C, cria a unidade padrão fiscal do IBS e da CBS, de R$200, que vai ser atualizada pelo IPCA anualmente. Certo? Então, as multas que a gente vai ver de, por exemplo, 10 UPF, aí a gente vai multiplicar lá, vai ter R$2.000, certo? E ano a ano já vai atualizar, já com o índice pré-definido. D, vai autorizar a acumulação de penalidades quando houver descumprimento concomitante de obrigação principal e obrigação acessória.
Obrigação principal, a gente sabe que é o descumprimento do dever de pagar o tributo. E a acessória, o descumprimento do dever de cumprir, né, de enviar declaração, etc., que a gente achou que ia se limitar à nota fiscal, não é isso? A promessa era, vai acabar a obrigação acessória. Vai ficar só a emissão da nota fiscal eletrônica. Foi isso que eu vi desde o começo. Cadê? Continua tudo aí. Por enquanto, pelo menos. Então, aplicação concomitante, né? Tanto da multa por atraso do tributo, quanto da multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Letra E. Penalidades não excluem outras medidas administrativas. Medidas administrativas por quê? Porque eu não paguei o tributo? Que medidas são essas? Você tem suspensão, cancelamento de inscrição, Exato! esse tipo de situação, né? Suspensão de Abertura, alvará. abertura de procedimento para configuração de devedor quanto mais. Eu fiquei chocada com o tanto de coisa que a gente vai conseguir enquadrar como sanção política. Não? Ou estou errada? Vão aproveitar para E incluir aí, José a Carlos? apreensão de mercadoria também agora, viu? Mas, olha, veja, Ficou bem, José bem Carlos, genérico aí, para não dizer outra coisa, né? eu não vi lá expresso, mas a minha preocupação, né, a gente que tem aí 20 anos vendo a legislação ser criada e ser aplicada, a gente sabe que só se precisa de um fio de cabelo, um cabelinho de sapo assim, para a interpretação vir para inviabilizar direitos fundamentais do contribuinte. A gente sabe que é assim na prática. E, a meu ver, esse 341 ele abre margem para isso. Por quê? Não é para a gente ter essas medidas administrativas de restrição de direitos pelo não pagamento do tributo. Não pagamento do tributo é execução fiscal, né? Notificação de lançamento, oportunidade de defesa, execução fiscal. Ah, praticou um crime contra a ordem tributária. Beleza. Se for situação de crime, a gente tem outras consequências na lei de crimes contra a ordem tributária. Letra F, multa de ofício de 75%, com majorantes para 100 e 150. No caso de fraude, conluio, sonegação e reincidência de sair. 341G, reúne o catálogo de multas acessórias, que é esse que eu disse que tem mais de 20 incisos, são 22. E tudo com um monte de verbo, viu? Cada inciso com vários verbos. Não fazer isso, nem aquilo, nem aquilo outro. São inúmeras hipóteses, são centenas de hipóteses de incidência se a gente for destrinchar isso aí. E o H, para dar uma abrandadazinha, né? Não terminar só com coisa ruim, prever redução por pagamento ou parcelamento e reduções maiores para quem estiver no Programa Nacional de Conformidade Tributária que a Receita traz. E tenha bons antecedentes fiscais. Então, assim, é muita coisa, por favor, leiam. Leiam e leiam com atenção. Que eu não vou conseguir entrar nos detalhes aqui. Uma pergunta aí, Iris e Gustavo, e os advogados aí. Essa penalidade cumulativa já estava positivada, vamos dizer assim, antes? Eu não, de obrigação principal e acessória também, como falou lá no Isso slide aí anterior. eu acho que vai reacender um debate antigo que é de você infração maior que engole a infração menor, né? Como tem no direito penal, né? O crime mais grave, você- Princípio da consunção, né? Então, então isso já está definido, né, pelo STF. A gente vai ver daqui a pouco quais são os parâmetros que a gente já tem definidos pelo STF. a gente vai, na verdade, assim, pelo que eu estou vendo, a gente vai ter, é, a depender de como o fisco vai aplicar isso, a gente vai reabrir discussões que já estavam consolidadas. Por exemplo, é, é, multas acessórias, né? Então, tem uma série de debates hoje sobre multas pelos cumprimento de obrigações acessórias que não significam, que não implicam prejuízo ao erário, ou seja, você teve um descumprimento você tem a infração, mas não Não teve preencher o campo tal. Não fez diferença isso, nenhuma na fiscalização. aí você tem uma série de debates se essas multas são devidas, não são devidas, e aí você tem para cada situação, você lembra aquela história, Zé Carlos,
da antecipação do IR, quando você faz os balancetes de suspensão, redução, e aí você não faz, mas chega no final do ano, você verifica que não houve prejuízo ao erário. Você deixou de fazer uma antecipação, considerando um trimestre, mas na verdade, quando você fecha o final do ano, o contribuinte pagou até mais, você tem direito de reaver ou não tem saldo a pagar. E a Receita autuava, aplicava multa incidente sobre o valor do tributo. Que tributo? Que não tinha tributo devido, porque o tributo você tem que levar em conta o ano, mas a Receita calculava um suposto dever de antecipação trimestral. Então, um Isso. debate assim que já se estendeu tanto por tantos anos, isso já foi consolidado, resolvido, já não tem essa multa não é aplicável, enfim. Eu acho que dependendo de como o fisco vem aplicar essas regras novas, porque são regras novas, veiculadas por novos atos normativos, mas que na essência, no conteúdo, tratam de mesmos assuntos iguais aos que já foram tratados no passado. E aí você vai ser obrigado a reabrir uma série de debates num contencioso aí que não vai acabar. E a gente vê que o STF, quando ele pega casos novos, de leis novas, que ele já tem um entendimento firmado, com base num ordenamento anterior, numa legislação anterior, ele traz isso de volta e ele aplica. Eu não imagino, eu não sei, né? A gente não tem como prever tudo, mas eu não imagino que o Supremo ele vai decidir de maneira diferente do que ele decidiu ao longo de décadas e construiu esse entendimento. Porque tudo aqui tem tema já, tema tal, né? Repetitivo. Eu nem sei, né? Enfim. Talvez eu Eu esteja que- sendo injusta. Nesse Tudo é... aspecto, eu queria ser tão otimista quanto você, Iris. Ai, gente, pelo Muda, amor de Deus, não é possível. muda a composição do Supremo, já era. Agora eu estou vendo um ponto positivo aí, ó. Por exemplo, multa de ofício de 75%, você meio que vai padronizar a multa que hoje é federal para todo mundo. Porque estados e municípios hoje cobram a multa de ofício de 100% no geral. Cobravam mais. O estado de Alagoas cobrava 200%, mas depois daquela decisão do Supremo que limitou ao valor do tributo, reduziram para 100. Agora a gente tem a multa de 75, então todo mundo vai ter que cobrar só, entre No aspas, máximo né? isso. No máximo 75. Então aí tem um ponto positivo, digamos assim. E aí o Mas Zé Carlos perguntou, e hoje é concomitante, é autorizada a acumulação de penalidades? Veja, hoje a gente está falando de quê? ICMS e ISS. Tem legislação de todo tipo, entendeu? Então, assim, os abusos, a Tanisa duvida de tudo. Anísio duvida de tudo, né? Os abusos, eles são discutidos no judiciário, o judiciário vem limitar, aplicando alguns princípios, como, por exemplo, da construção, mas a gente tem legislação para todo gosto hoje, porque a gente está falando de ICMS e de ISS. Então, de fato, um ponto positivo é que padroniza. Mas, a meu ver, não padroniza para melhorar tudo, padroniza para piorar muita coisa. E eu vou explicar também por quê. Vamos lá, o que é que nos interessa mais? Assim, eu vou separar meio que por blocos, né? Porque não dá para a gente esgotar tudo. E como eu disse, convido vocês para dar uma lida lá nesses detalhes, especialmente o do 341G. Vejam, cadastro e atualização cadastral. Reparem, falta de inscrição e falhas de atualização cadastral em geral, a gente vai ter aí R$ 2.000 por infração. Não sei como é hoje, aí vocês contadores podem me dizer melhor, mas R$ 2.000. Entrega, registro, manutenção de arquivos, declarações, informações com algum tipo de incorreção, 20 UPF por período de infração, R$ 4.000, ou 30 UPF por período de infração e por intimação, de 4 a 6 mil reais. Assim, eu acho muito. Especialmente porque a gente está tratando de um ambiente automatizado. A minha preocupação é essa aqui, tá bom? Quando o contribuinte errar uma vez, ele vai errar 10, 20, ele vai errar o período todo, daqui que ele venha a ser multado, e aí essa escolha do momento de aplicação da penalidade vai ficar a critério do fisco. Vocês concordam? Não quer dizer que o fisco vai esperar, errou a primeira vez, já vai multar para mostrar, eu vou nem discutir a questão de 2026, o Sérgio aí está dizendo totalmente proporcional. Então, assim, gente... Cogite sempre a possibilidade de você multiplicar por 60, né? São 5 anos, né? Exato, porque a gente vai ter uma possibilidade de aplicação dessa penalidade dentro de um prazo de 5 anos. Então, 2026 não entrou, sei lá, mas que daqui a 3, 4 anos eles vão multar e botar 2026 no bolo?
Essa é a preocupação. E aí, quando for multar, já tem um acúmulo de um período enorme de meses. E isso é o robô que vai fazer. Eu não imagino que o fisco vai chegar de imediato e vai dizer, acender um alertazinho e dizer, ó, você está errando isso aqui, corrija esse cadastro. Gente, então, assim, por isso que eu falo lá no artigo de uma punição em larga escala, num ambiente de que esse resultado global, a gente pode até, Sérgio, levar em discussão aí essa multa de R$ 2.000 ou a multa de 4.000. Mas, a meu ver, e aí eu digo especialmente aos colegas advogados, e também os contadores, porque são vocês que fazem as provas que a gente precisa na justiça, vejam, o que a gente vai precisar é demonstrar a aplicação e o resultado global dessas penalidades. Pelo que eu vejo dessa lei, o que preocupa muito mais é o resultado da aplicação de tudo. Quando a Receita e o Comitê Gestor colocar lá e passar o pente fino no contribuinte, isso vai dar quanto? Aí eu acho que isso aí é que vai ser inconstitucional, Tipo, desproporcional. exemplo, assim, tipo, você não atualizou o endereço por um ano. Exatamente. Mudou o endereço de uma filial e passou batido lá, ninguém atualizou, fez o DBE lá. Aí você volta ali no slide anterior, É porque eu não estou com o texto da lei aqui, viu? tá. Mas vamos pegar assim, né? Aí você tem falta de atualização, 10 UPFAL por infração, 2.000. 2.000 é razoável? É, mas 2.000 vezes 1, 2, 3, 10, 50, entende? Uhum. É isso, a meu ver, que vai demonstrar a desproporcionalidade do sistema. Aí, mercadoria desacompanhada de documento fiscal, documento não idôneo. Pessoal, mais uma oportunidade para vocês estudarem lá a dissertação de mestrado da Iris, porque ela pega os julgados e faz essa análise do que é, na visão do STF, multa confiscatória, ou seja, multa abusiva desproporcional, né? Exatamente. E o bom, né, aí já vendendo antecipadamente não está nem pronto o livro, mas o bom é que eu trago todos os julgados e isso ajuda muito a gente, né, a fazer aí as defesas, especialmente. Agora, por outro lado, Vírus, eu acho muito difícil assim a gente conseguir fechar conceitos assim, o que é uma multa desproporcional. A gente vai sempre partir de análises casuísticas, né? No caso X, né? Qual foi a infração? Foi aquela infração X, né? Somados 2 anos, né? Vezes 24, deu um valor muito acima, inclusive, do que era a obrigação principal. Vai acabar a gente caindo Não, nessa análise exatamente. casuística, né? Casuística aí, como você relembrou aí, levando em consideração o resultado global da aplicação dessas penalidades. Acho que isso vai ser o ponto forte aí para a gente discutir. Agora, tem uma situação que eu vou mostrar daqui a pouco, que é a questão do crédito, da apropriação indevida do crédito. Eu falo já sobre isso, tá? Porque, a meu ver, isso aí já dá para discutir, independentemente da situação concreta, se. Eu não sei como é que a gente faria isso abstratamente, porque acho que vai ter até algum ADIM sobre isso, não é possível. Eu vou explicar. Deixa eu terminar aqui esse bloco. Então, documento fiscal, né? Aí a gente tem problemas de mercadoria desacobertada, ou operação com bens e serviços acobertada do documento fiscal, reutilização de documento, documento não idôneo ou inidôneo, falta de emissão, cancelamento fora de regra, etc. A gente tem percentuais de 33, 66 e 100% do tributo de referência ou do crédito que foi apropriado indevidamente. Lê aí alguém a mensagem do Sérgio. Diga aí. Diz aí. O Sérgio disse que a sanção está vinculada ao. A sanção está vinculada ao desvalor da conduta ou foi escolhida como instrumento de intimidação regulatória ou mesmo de arrecadação? É uma pergunta. Então, Cancelamento intempestivo de nota fiscal. Com essa multa, somado ao tema da bonificação aos servidores com base aos serviços, eu acho, né? Com base na receita bruta de multa e ineficiência. Isso, salvo engano, está na Lei Complementar 227. Se você quiser desenvolver, fica à vontade, viu? É a acústica, por causa do barulho aqui, por isso que está difícil colocar, mas era pontuar, né, que essa, a minha visão, né, alguns não, a maioria desses percentuais
que foram colocados aí em multas formais, cancelamento de nota intempestivo, né? Você tem a ver, ou você tem um prazo, esse prazo regulamentar, se não cancelar, você tem que abrir um processo. Você cancelar a multa fora desse prazo, 66% do valor do tributo, se não me engano. Se não me engano, eu não estou vendo aqui que eu estou no celular, estou prestando atenção no chat, não consigo ver o artigo. Então, por exemplo, né, são multas que me parecem que não guardam conexão com com a conduta, né? Porque cancelar uma nota fiscal justifica você pagar 66%. Cancelei, não é cancelei dolosamente, cancelei por engano, errei aqui, o contador cancelou. Aí um tributo de 2 milhões de reais, eu vou pagar 66% de 2 milhões, porque o contador se atrapalhou cancelar uma nota, um negócio para mim que parece assim absurdo. E esses critérios de proporcionalidade, né? Tem tributo estimado, multas com base em tributo estimado, multa em cima de multa, né? Tem uma série de... A história do devedor quanto mais também, que eu não vou me alongar aqui. Devedor quanto mais, que me parece que foi muito mal calibrado. Você poderia até criar um tipo penal, né? Crime contra a concorrência. Você pegar um varejista que tem dificuldade de fluxo de caixa, que trabalha com ciclo de caixa mais longo, vende parcelado, 120 parcelas. Como é que você vai dizer que esse cara é devedor quanto mais? Porque tem um ciclo de caixa longo. Então, eu acho que foi um negócio muito mal pensado, esse tema da... Não vou me alongar, porque é ele que está falando, e também a situação aqui não está ajudando muito, o barulho, mas muito mal pensado, muito mal calibrada a dosagem entre punição e conduta, e eu acho, não li a lei complementar de 2007 por inteiro, mas quando eu fiz uma leitura diagonal, eu acho que tem um tema de remuneração lá, em relação a servidores e auditores, que é com base na receita bruta da qualificação, né? Não sei exatamente a gratificação, que é com base na receita bruta da multa, salvo engano, e não com base em algum critério que visasse eficiência Que estimula a punição, Sérgio? Que estimula a aplicação de penalidade, você acha? Exatamente. Então, se eu vou... Tem um negócio que é total... Veja, um negócio que, na minha visão, que ele é desarrazoado, por vários aspectos. Você estimula a que os auditores pratiquem as autuações para gerar bonificação com base em receita. É um ciclo, né? É um ciclo complexo, é um ciclo vicioso, e o contribuinte no meio disso tudo, né? Você tinha que ter um critério, um fundo, uma participação com base na eficiência da arrecadação, não com base na receita bruta da penalidade, né? Foi estipulada. Enfim, só uma reflexão. Não fiz um estudo desse aprofundado, foi uma leitura diagonal que eu fiz da matéria, pode ser uma leitura rasa minha, mas foi a minha sensação ao fazer a leitura diagonal. Não, além desse ponto da simetria que você colocou aí, né? Muito bem colocado aí do BSCBS versus o ano 2026, né? E é interessante, quando a gente vai ler, assim, a 227, tirando esse capítulo das multas que ele acrescentou na 214, a gente vai ver, se você der um Ctrl F em multas, você vai ver que tem previsão sobre multa ao longo da 227 lá toda. Falando, o comitê gestor, ele está responsável pela coordenação da fiscalização, né, da aplicação aí dessa legislação de IBS e CBS, e falando o seguinte, vejam só, que vai poder haver uma espécie de disputa pelos entes políticos subnacionais, né, de fiscalizar os contribuintes. Então, eu vou ter uma situação ali que pode ter, sei lá, São Paulo, Pernambuco, me disputando para me fiscalizar, e vai poder haver uma fiscalização conjunta de todos esses entes. Eles vão receber o resultado dessas multas que eles aplicarem. Eu imagino que o que o Sérgio disse em relação aos servidores vai se aplicar também aos próprios entes subnacionais, porque vai haver um estímulo à fiscalização e à aplicação de penalidades pelos entes, viu? Depois a gente também não é o foco aqui agora, porque eu trouxe tive que fazer um recorte, mas a questão das multas ela é muito ampla na legislação da reforma. Aí aqui um outro ponto para a gente finalizar isso que poderia nos interessar mais, né? É essa questão também que me chamou bastante atenção. É uma das, acho que é a multa mais alta aqui em termos de valor fixo, que é de 150 UPFs, que dá 30 mil reais por cada equipamento que tenha um software instalado com possibilidade de supressão ou redução indevida ou inadequada de mecanismo de medição de tributo. Então, assim, sei lá, um software que permita que a venda se dê sem emissão de nota, ou que calcule aquele tributo a maior. Beleza, eu entendo a gravidade disso aí, mas, assim, 30 mil por equipamento, não sei se... Eu achei bastante excessivo.
Bom, e aí o que é que tende a gerar mais controvérsia? Eu listei aqui uns pontos para vocês. Imagino que a questão da acumulação de penalidades, né, e essa atenção que a gente vai ter para o resultado global da sanção aplicada. Apesar de que individualmente elas também são bastante altas, né? A questão das medidas restritivas de direitos, vejam, a Lei 214 abre espaço para caçar licenças, regimes especiais, cancelar benefícios e outras medidas. Isso pelo não pagamento de tributo, pelo menos essa foi a minha leitura inicial lá. Isso vai abrir margem. Aí, vejam bem, a minha preocupação de que esse informatizado e automatizado é a de que eu fiquei devendo aqui, ou eu descumpri essa obrigação acessória uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o sistema vai caçar a licença, sei lá o quê. A aplicação dessas medidas administrativas, ela pode vir a ser automática, imagino que será. Não vai ter um ser humano olhando isso aí, vai? Vocês acham que vai? Ou o sistema vai ser todo estruturado para aplicar isso aqui tal qual está? Provavelmente. Quando a gente conseguir uma liminar no judiciário, esse contribuinte já vai estar há quanto tempo aí sem conseguir operar? Então, muito preocupante. Eu anotei aqui as súmulas que a gente já conhece de cor, né, das sanções políticas. O que a gente tem de parâmetro do STF hoje, né? A gente tem multas moratórias com teto de 20% do débito. Eu botei aqui os temas da jurisprudência, em 816, lá, do STF, né? Multas isoladas que são ligadas a obrigações acessórias quando são fixadas em percentual, até 60%, certo? É o limite que está lá fixado pelo Supremo, ressalvadas circunstâncias agravantes devidamente justificadas. Multas qualificadas, sonegação, fraude e conluio, 100% e 150 em hipótese de reincidência. Esse tema 863, ele leva em consideração a legislação federal, né? Porque, se a gente lembrar, a Lei 9.430, ela previa até 225%, não era isso? Me relembrem aí. A 9.430, de 96, previa multas de até 225%. Acho que é isso mesmo. Acho que tinha uma excepcional de 300. Tinha 300. Eu me recordo do 225 e o STF baixou para 150. E aí, tem uma multa, reparem, viu? Esqueci o ano, 2015 ou 2016, não me lembro agora, mas houve uma alteração, acho que na própria 9.430, prevendo que o fisco poderia aplicar, a Receita Federal ia aplicar uma multa de 50% do crédito aproveitado pelo contribuinte, ou que ele tentou aproveitar, se esse crédito fosse indevido. Então, vejam, uma multa automática de 50% na hipótese de mera não homologação de compensação. Repare, o que a gente entra aí? A gente entra numa violação ao direito de petição, né? A questão da proporcionalidade, por quê? Porque, ora, o contribuinte, legitimamente, de boa fé, ele avaliou, levantou seus créditos, achando que estava ok, fez todo um procedimento de perder compra, declaração de compensação, a Receita tem um entendimento diferente, e ao invés de negar e aquele contribuinte ser obrigado a recolher aquele tributo, ela vai aplicar uma multa de 50% do valor do crédito que ele iria aproveitar. Então, isso é um desestímulo ao exercício de um direito que a gente tem, que o contribuinte tem. E aí o STF veio e disse que era inconstitucional. Não pode. Afastou essa multa. Aí agora, a Lei Complementar 214 ressuscita isso, porque prevê uma penalidade de 75%. Eu imagino que é 75%, agora nem estou com ela aqui, deixa eu ver. Eu não sei se é essa de 66%. Eu sei que é maior que 50%. É maior que 50% para a mesma hipótese de utilização de crédito que seja considerado indevido. Aí eu me pergunto, se a gente está falando de um ambiente de split payment funcionando, primeiro, né, como é que eu vou apurar esse crédito para fazer uma decomp? Vou precisar disso num ambiente de split payment, onde o aproveitamento de crédito vai ser automático? Pergunta, né, aí para os colegas. Imagino que não. Isso aí vai ser inaplicável no split payment. Mas eu imagino que tudo foi estruturado na lei de modo que, sei lá,
se o split payment não funcionar, ou se houver algum espaço para aproveitamento de crédito de IBS e CBS de forma não automática, isso aqui vai ser aplicado? O que é que vocês pensam disso aí? Alguém tinha parado para ver isso? Não. Porque eu escrevi sobre isso lá, critiquei essa multa no meu artigo, e aí o professor Manuel Cavalcante, lá no grupo de estudos da gente, disse, Iris, mas e no split payment? Como é que vai ser? Aí eu disse, eita, professor, tem razão. Iris, você está assustando as crianças da sala. Desculpa. Desculpa, José Carlos, mas é isso aí a realidade. Somos adultos, não somos criancinhas. Vamos ter que enfrentar aí a realidade. Então, assim, eu não sei, tem muita coisa ainda, o que eu quero dizer tem muita coisa ainda que eu preciso também refletir mais, pensar mais, construir melhor aí esse entendimento, pesquisar, aprofundar um pouco mais, para poder chegar a essas conclusões. Mas eu repito aquilo que eu disse inicialmente. A meu ver, a lei, ela se resguarda de todas as prerrogativas e detalhamentos possíveis para proteger o direito de cobrança, né? E de aplicação de penalidade, arrecadação em geral. E o trabalho quem vai ter é o contribuinte de proteger seus direitos fundamentais, com a potencialidade gigantesca de serem violados diariamente. Aí o Gustavo tinha mencionado inicialmente, né, que tem aquele princípio do direito penal, que é o princípio da consunção, em que o STF ele já disse no tema 487 que a multa menor deve ser absorvida pela maior. Então, assim, por exemplo, a lei complementar 214, alterada pela 227, ela não traz esses limites. Por que ela não? Ela devia trazer. Não? Devia trazer. Deveria. Pois é, não traz. Devem ser avaliadas individualmente circunstâncias agravantes e atenuantes. Consideram-se outros parâmetros como adequação, necessidade, justa medida, insignificância, inebis in idem, a proibição, né, de uma bitributação, digamos ali, ou uma dupla incidência. Então, assim, todos esses são limites que o STF já tinha fixado e que a lei não traz. A lei só traz ali num artigo que eu agora não vou lembrar exatamente qual é, onde ela diz assim que para mero erro formal, o contribuinte vai poder justificar e aquela penalidade pode vir a ser afastada. Mas ela não traz limites para acumulação, ela não traz limites para esses excessos. 75% mesmo, a questão do crédito indevido, né? 341F, multa de 75%. E esse é um ponto sensível que eu coloquei aqui para vocês, que pode deslocar a sanção do campo da fraude para o campo da divergência interpretativa e da glosa automatizada. Vai glosar todo mundo porque o entendimento do fisco é diferente. Mas que precisamos aprofundar um pouco melhor e refletir mais sobre isso num ambiente de split payment, por exemplo. Aí eu finalizo aqui com o que é que a gente deve. Tanisa não está mais aqui na sala, eu acho, senão ela ia estar reclamando de tanta preocupação aqui que eu trouxe. Mas com o que a gente deveria se preocupar a partir de hoje, né? Então, assim, eu, se fosse contadora, eu estava preocupada justamente com essa questão dos cadastros, né, das parametrizações de sistemas, dos layouts, porque isso aí, a meu ver, vai ser a base para a aplicação de muitas das penalidades. E justamente desses erros em cascata. Nós, como advogados, a gente vai... imagino que não vai ser aplicada de imediato o capítulo das multas, mas a gente não tem, como eu disse, garantia nenhuma de quando isso vai realmente ser aplicado, ou se isso vai ser aplicado depois, abarcando 2026, por exemplo, a gente não tem. Mas quando isso começar a ser aplicado, a gente vai estar preocupado aí com essa autuação automatizada, essas acumulações indevidas, ausência de individualização da conduta, glosa de crédito com esse viés punitivo e esses usos que eu acho que vai nos ocupar demais, essa questão das medidas administrativas restritivas, como coerção indireta mesmo para o pagamento do tributo. E aí, acho que a gente precisa tratar 2026 como um momento de correção de procedimentos internos, processos internos, né, que a gente chama dentro das empresas.
é um período de saneamento, é um período de entender a legislação, de aplicar as coisas, todas essas exigências dentro das empresas da maneira mais correta que for possível, né? E essa promessa aí da Receita Federal de que não vai ter multa de jeito nenhum, ela não é para deixar a gente relaxado e esperar para 2027, né? É para a gente ir entrando aí num cenário de conformidade progressiva, de se prevenir em termos documentais, de sistema, tudo vai ser sistema. Então, eu finalizo aqui dizendo, né, que a questão não é saber se vai ter multa, porque vai ter. Vai ter multa, imagino que vai ter muita multa aplicada, cumulativamente, né? A questão é só quando. E não sei se esse sistema vai ser aplicado com proporcionalidade. Assim, a gente vem num ambiente de desconfiança ainda. Acho que a palavra é essa, a gente ainda não confia em tudo que nos é passado, porque a prática, ela é sempre um pouquinho pior do que o que está sendo prometido, né? Pela nossa experiência. Então, a gente precisa tentar evitar que esses erros, que são erros formais, virem aí uma avalanche que até inviabilize a atividade das empresas. Sobre isso aí, particularmente, é o meu principal receio. É que já existe todo um contencioso sobre isso, sobre liberdade na atividade, já tem na prática. A gente sabe que isso é na prática. Tem jurisprudência, mas o que mais tem é mandado de segurança para liberar mercadoria, apreensão de mercadoria. Então, isso é um contencioso que foi aquela jurisprudência para boi dormir, porque realmente só serve no sentido de vincular o Estado, claro, né? Vincular o contribuinte precisa se valer de manejar a ação judicial para estar liberando mercadoria. Eu imagino que se eu tenho um instrumento, eu não me lembro qual é o artigo, que hoje eu sei que tem isso, alguns estados, municípios, você tem também destinação de tributo, de tributo, juros e multa para o ente, né? Mas aqui, o que eu vou ter diretamente para o ente é a multa, ele separa, né? Tem um artigo que ele separa a multa punitiva especificamente, que é destinada para aquele ente federativo, sem passar pelo comitê, salvo engano. Então, você vai estar ali uma série de penalidades formais absurdas, porque esse valor, como eu disse, percentual, em cima de cancelamento, pense em um sistema, uma empresa que gira várias notas fiscais, um problema sistêmico, né? Um cara com problema de tecnologia, e aí, por alguma razão, sabe-se lá qual, cancelou-se a nota indevidamente, seja antes ou depois de fato gerador, ou é um erro de cadastro, parametrização, e aí você transforma um problema formal quase no valor do tributo. E quando você tem negócio muito grande, isso pesa muito. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai implementar, que vai virar um contencioso, vai ter judicialização, como já tem hoje. Hoje já tem hoje. Se você pegar, por exemplo, um posto de gasolina, ou tem um problema em relação ao cara, nem é o agente arrecadador, mas ele não fez a escrituração contábil fiscal de PIS e COFINS, ele não paga PIS e COFINS, aí o cara recebe uma multa de um percentual em cima do tributo. E que tributo que ele não recolheu? Né? Dentre assim, esses absurdos que já acontecem hoje, com base estimada, com essas acumulações de multa, com bis in idem, isso não faz sentido nenhum. Se você quer uma reforma para simplificar, como é que você vai trazer uma série de temas para você judicializar? Então, eu acho que essa parte da Lei 227, ela foi tratada, esqueceram dela, trataram no final e empurraram. A minha percepção, leitura rasa, né? Naturalmente, também não quero fazer um juízo aqui definitivo, né? Porque preciso ler a legislação com calma, como você mesmo, Iris, que você já testou a matéria, mas a primeira impressão que eu tive foi muito ruim. Eu também. E vocês? Eu acho que tem um outro porém aqui que eu queria propor nesse debate, que é multa. Falar em multa, a gente fala em fiscalização, né? E a gente tem uma outra complexidade aqui, que é sobre o poder para fiscalizar, né? Que é a competência da fiscalização. Ele tocou ali rapidamente, disse que não era o foco do debate, mas acho que esse é um ponto importante. Ô, Porque Gustavo. a gente tem sim, desculpa, só para complementar, Iris, a gente tem sim um problema hoje, que você pode ter fiscalizações concorrentes, juntas, né?
entes políticos se juntando para fazer a fiscalização. A multa aplicada pelos entes constitui receita própria deles. Isso vai tornar a fiscalização, além daquilo que o Papini já destacou, uma fiscalização muito mais agressiva, porque o ente político ele tem duas fontes de renda. Ele tem a fonte que vem lá do comitê gestor e a multa, que é receita própria, que não passa pelo comitê gestor, já vem direto para ele, fruto dessa atividade fiscalizatória. Então, esse é um ponto importante. Hoje eu tive uma reunião com o cliente e o cliente me perguntou, Gustavo, é, como é que vai ser? Se eu for fiscalizado pelo município e depois, 6 meses depois, for fiscalizado pelo Estado sobre o mesmo período de fiscalização. Tem uma regra que impeça uma nova fiscalização de um segundo ente sobre o mesmo período? E eu falei, bom, acho que ainda não. Vamos ver o que o comitê gestor vai dizer. Então, de uma certa forma, a gente tem vários pontos sobre fiscalização que ainda não estão resolvidos. Talvez isso seja um obstáculo à aplicação, ao que eles colocou de vigência imediata, né? Talvez isso seja um obstáculo hoje à aplicação das multas, mas tão logo essas questões sejam resolvidas, a gente vai começar a ver multa rolando por aí. E aquele outro ponto que a gente já ouviu falar, que tá, e se eu discordar dessa fiscalização, se eu quiser me insurgir contra ela, eu vou ter a via administrativa, beleza, vou apresentar uma defesa contra o auto de infração lavrado por aquele ente X. Tá. E se a interpretação desse ente X foi diferente do outro, do Estado, município e Estado? Então, você tem um problema de divergência interpretativa. E se eu quiser ir para a justiça, vou ajuizar isso onde, né? Na justiça estadual, federal. Então tem um monte de questões processuais que precisam ser resolvidas para que essas multas possam vir a ser aplicadas. Isso é mais um fator de complexidade. Você falou de fiscalização e o José Carlos está aqui, ele participou de uma aula minha sobre fiscalização, não foi, José Carlos? E você disse, eu achei que a gente ia se livrar, né, das secretarias da Fazenda. Não vai se livrar de nada. A Lei Complementar 214, mesmo antes de ser agora alterada pela 227, ela já trazia aí, que foi naquele momento da nossa aula lá do curso, ela já trazia essa estrutura aí de fiscalização. Ela prevê um ambiente eletrônico e compartilhado. Então, eu imagino que esse ambiente ainda não está disponível para os entes. Isso pode estar em fase de testes. Eu não sei como é que está essa questão, mas vai ter um ambiente onde todos os entes estarão ali dentro e eles farão todas as fiscalizações, vão ficar registradas e vai poder haver, já tem, na verdade, previsão expressa da prova emprestada. Então, um processo que foi utilizado para fiscalização de um contribuinte, o contribuinte se defendeu, etc., teve uma decisão, ele vai poder ser utilizado integralmente pelo outro ente, já que a base é a mesma, né? A hipótese de incidência, se for a mesma base, mesmo período, etc., aquilo ali vai poder ser aproveitado integralmente. Mas, de fato, tem muitas nuances a questão de fiscalização. E um outro ponto que a gente vai lendo e vai se atentando para os detalhes, é que a Lei 227, ela fala que... porque, assim, o comitê gestor ele vai trabalhar com a redistribuição desses recursos, né? Então, ele vai arrecadar e ele vai redistribuir isso para os entes, mas não só para aqueles entes envolvidos, de destino, estado e município. Ele vai redistribuir isso para todos os entes subnacionais com alguns critérios, justamente para fazer aquela tipo compensação pela perda de arrecadação, certo? Então, vai ter um cálculo onde o total de arrecadação vai ser redistribuído para todos os entes, considerando, por exemplo, a média de arrecadação que eles tinham nos anos anteriores, certo? Acompanhou até aí? Pronto. Então, veja bem, essa redistribuição vai ser feita ali para os entes todos, com alguns critérios, como, por exemplo, a arrecadação que eles tinham nos anos anteriores. E eu estava vendo, até relendo hoje, para esse encontro aqui com vocês, 2026 está dentro desse pedaço aí. Então, vejam, o que a gente está vendo agora ICMS, a 20,5. É isso, Alagoas aumentando, os estados em geral aumentando seus tributos. A gente pode ver uma aplicação de penalidade ao longo do ano, né? Enfim,
justamente para aumentar aí essa arrecadação, ela vai considerar também o ano de 2026. Enfim, são muitos detalhes, gente. Muitas emoções. Presidente Carlos levantou a Iris, mão, fica à Iris vontade. demais aí. Eu estava refletindo agora, eu não vou exagerar, não dizer que é uma hipocrisia, né? Mas o que a gente tem escutado de discurso e o que tem visto na prática. No lançamento da declaração do Imposto de Renda 2025, a Receita Federal fez uma live, fez uma apresentação institucional, e eu lembro, como você diz, do Barreirinha, que está botando uma barreirinha pequena para o fisco cobrar, dizendo que estamos vivendo um novo momento de conformidade tributária, que é uma parceria, não é aquela coisa punitiva, fiscalizatória, mas a letra da lei, ela está totalmente diferente, né? O que está sendo aprovado, que a gente está tendo conhecimento agora, e como eu disse, brincando, para retirar as crianças da sala porque estão ficando assustadas, está assustando todo mundo, de fato. E aí eu estava pensando no papel que uma instituição com material tem agora de defesa do contribuinte. A gente precisa, Gustavo e demais colegas, levar esse debate para, por exemplo, os empresários, as instâncias políticas, inclusive, para que tenham, eu não diria tenham conhecimento, tenham ciência do que foi aprovado, né? Porque, assim, o risco de abrir um negócio hoje, ele está aumentado. Se alguém está ouvindo aí nas campanhas dizendo que a reforma tributária vai trazer um ambiente moderno, tal, etc., e vai mais, na verdade, quando se chega a esse capítulo aí, que é recentíssimo, é desse ano, né? A lei aprovada esse ano, se não me engano, né, Iris? 227, Sim. ela eu gosto de usar essa palavra que eu usei outro dia, que é do direito aí, teratológica. É um negócio, assim, absurdo, desarrazoado, como disse o Sérgio. E, assim, a gente tem um papel agora institucional como associação, né, de fomentar esse debate. Eu acho que é uma pena, temos só 7 pessoas, mas, como disse, está gravado, mas é um debate pertinente, importantíssimo para alertar, porque, assim, se a gente, às vezes a gente se assusta achando o Instagram, por exemplo, está lendo os pensamentos da gente, né? Que a gente pensou em alguma coisa, daqui a pouco aparece um anúncio. Então a gente vai ser punido por pensar. Na verdade, ele já vinha fazendo uma leitura retroativa, vamos dizer assim, né? O que é que você observou? Em algum momento você falou que precisava trocar a cadeira do seu escritório. É só uma questão de tempo, daqui a pouco está aparecendo os anúncios. Então, a gente tem a possibilidade aí de punição, como você diz, um erro aí, num campo da nota fiscal que não cause dano nenhum ao erário, pode trazer problemas severos aí para os contribuintes. E outra, com essa janela aí de 5 anos. Ele não vai ter só um ano. É como você bem alertou. Período de teste, mas período de teste, a própria Receita foi compelida a trazer essa nota oficial recente agora, foi essa semana passada, dizendo que não é, mas assim, na prática a gente está vendo que é, né? Está lá tudo já publicado Estruturar. no Diário Oficial, ou seja, está valendo. Então tem Eu um acho que contrassenso aí, uma uma hipocrisia, vamos dizer assim, entre o que é dito e o que foi feito, e que eu acho que a gente precisa fomentar esse debate, inclusive como associação com material, a gente tem que ampliar aí esse debate para empresários e para a classe política, de algum modo, que pode modificar a lei para a gente cumprir esse papel importante de defesa do contribuinte, defesa do empresariado, defesa da sociedade, né? Eu acho que é uma Ô, Zé missão Carlos, aí que a gente Gustavo, está sempre eu ia prestando. falar o que eu acho que você vai falar. Diga aí. eu vou fazer só uma observação aqui, Zé Carlos. Estatutariamente, a Trial não é uma associação de defesa de contribuintes. Por isso é Então que ela vamos mudar o reúne, estatuto, que vai por isso que ela, precisar, viu? por isso que ela reúne tributaristas do setor público e privado. Ela é uma associação que tem como objetivo estatutário contribuir para o aperfeiçoamento do sistema, mas sem tomar partido.
É lógico que nos debates aqui, a gente, inclusive, no passado, a gente já publicou notas públicas, né? A gente já divulgou notas públicas, mas porque um determinado ponto nos preocupava. Então, a gente divulgou nota pública dizendo assim, olha, estamos preocupados com isso aqui, né? Mas a gente não é uma defesa de contribuintes, a gente tem usado ao longo dos anos esse discurso, não é um discurso, de fato é uma regra estatutária, para que a gente possa se apresentar como uma associação diferente das demais e uma associação diferente dos órgãos de classe que defendem interesses dos seus representados, né? Esse é o objetivo. A gente sempre é visto, por quem não conhece, como uma entidade de defesa de contribuintes, mas sempre que a gente tem a oportunidade de esclarecer isso, a gente o faz. E aqui é importante a gente fazer, né? Então, está lá no Estatuto, inclusive, algumas práticas que são vedadas à Trial. Ela não pode, por exemplo, ajuizar uma ação em favor de categorias, blá, 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 porque não é esse o objetivo dela. Mas eu sou solidário ao seu medo, à sua preocupação, né? Também acho que amplificar essa conversa é uma boa sugestão, né? De repente a gente fazer Mas, um evento mais aberto para a sociedade, não apenas para os sócios, para comunicar, chamar a atenção assim, ó, pessoal, olha essa análise aqui que a doutora Iris fez, olha essa preocupação aqui que ela tem. Então, que todo mundo fique ciente, porque de fato está passando batido. Tanta Gustavo, novidade que essa está passando batido. Pode falar, Iris. mas veja só, de fato o José Carlos traz essa preocupação como uma preocupação sobre a perspectiva do contribuinte, mas eu vou um pouco além, que aí eu acho que se relaciona sim ao nosso objetivo estatutário, porque isso gera um desequilíbrio no sistema. Isso gera um desequilíbrio em todo o sistema tributário. No nosso sistema democrático, a gente tem toda uma estruturação, a própria segurança jurídica, né, com todo esse entendimento construído. Isso é um dano ao sistema como um todo, à coletividade. Então, não só ao contribuinte, né? Porque se a gente tem um sistema em que ele é, de fato, simples, transparente, na prática, com um custo de conformidade baixo, a gente vai ter uma facilitação nessa arrecadação tributária, eventualmente até um aumento de arrecadação. E se a gente tem um sistema punitivo como esse, a gente vai aumentar a judicialização. Isso gera um desequilíbrio que a gente está vendo, que é o que acontece hoje, e essa é a justificativa para a reforma. Então, acho que a gente pode, sim, abordar, explorar esse ponto nessa perspectiva um pouco mais ampla, né? Sugerir, né? Sugerir. Acho que sugerir faz todo sentido. Acho que, não sei, talvez seria vedado a Trial lutar por isso. Mas sugerir, recomendar, ok, isso aqui pode ser um colocar ponto. luz em alguns pontos da reforma, as preocupações, né? Ok. Até porque isso é um foco de contencioso, né? Isso aqui pode ser a semente de um grande contencioso. Contencioso não é bom para ninguém. Sem Então, dúvida. para evitar o contencioso, a gente pode pensar numa coisa diferente do que está sendo apresentada. Aí, ok. Eu agradeço o esclarecimento, presidente. Vou até reler, revisar aí meus apontamentos do Estatuto, mas, assim, algumas falas, por exemplo, o senhor lembrou aí que os estados, essa receita própria de multa, pode tornar a fiscalização muito mais agressiva, é óbvio. Tem eles estão tendo essa carta branca, quase, digamos assim, dessa autonomia para ir buscar recurso. E a gente sabe que o fisco não brinca, né? Ele não perde essas garras leoninas aí. E é nesse aspecto que eu queria, guardadas as devidas proporções em relação ao trial, mas a gente amplificar, sem dúvida, esse debate. Exatamente por esse aspecto que o senhor falou. Um dos, né? Essa fiscalização pode se tornar mais agressiva em busca da receita própria. Os fiscais vão ter lá ganhos de Bonificação. produtividade, né, por conta de autuações que fizerem. Então, assim, como a gente falou, tem todo um arcabouço aí que deixa o fisco resguardado para manter a arrecadação, para manter as suas prerrogativas, mas isso avança no risco do negócio, digamos assim, não tenho dúvida.
essa Acho que a punição questão é, concomitante e uma série de coisas aí. Então, acho que a gente deve amplificar, talvez a palavra seja essa, desse acho que a questão debate é que eu como acho mostrar extremamente isso, né, Zé necessário. Carlos? Como Oi? falar, né? Como mostrar, né? Isso. Que o desequilíbrio É, existe. por exemplo, essa leitura aí desse capítulo vai ser absolutamente necessária agora. E assim, quanto que o contribuinte, nossos colegas mesmo, não estão nem cientes dessa novidade, não é? A gente precisa realmente. O cliente, quando lhe perguntou, Gustavo, e aí, o que é que muda? A gente precisa estar, como diz, afiado nessa resposta, porque pode estar incorrendo num risco aí gravoso e a gente vai ter agora que fazer seguro de responsabilidade civil pelo que não disse ou pelo que deixou de dizer, digamos assim, tá entendendo? É Tá verdade. ficando difícil trabalhar, né? Não só o risco do empresário, mas do contador e do advogado que está no contencioso aí, perfeito. Mas eu acho que vale essa ponderação, assim, essa reflexão, porque é muito sério, realmente. E a proposta, como diz aí, as ilusões estão todas postas, porque as promessas estão caindo uma por uma de simplificação, de facilidade, de simplicidade, etc. e tal. É, obrigada, Zé Carlos. Gustavo, eu também vou precisar sair. Beleza, Você vamos vai encerrar. sair ou vai sair, né? Acho que a gente já pode. Podemos. Pessoal, obrigado pela participação, pela presença, Iris. De novo, mais uma vez, obrigado pela gentileza. E já fica aqui o convite. Vamos pensar numa forma de a gente amplificar esse debate. Você já está convidada a fazer essa nova A voltar. apresentação para um público maior. Hernani, obrigado pela presença. Daniele, Obrigada. obrigado. Registre Leonardo aí também. para Zé Carlos. as Iris, se quiser dar um Iris. print, tirar uma Eu já foto, dei um. Querem que eu Já, bote no então grupo? pronto, tá jogue registrado. lá no grupo. Eu Parabéns, fiz obrigado pose, aí. mas eu peguei todo mundo de surpresa. Deixa eu ver se prestou. Prestou, sem É problema. melhor dar outro. Não, Vamos? vamos lá. Olha aí, Leonardo. Não Apareceu. saiu, Ô, Leonardo. Leonardo. Peraí. Então faça outra aí. Pessoal, Vamos ver. Vou eu botar lá liguei no mais grupo cedo agora. porque tá muito movimentado aqui o Sem, escritório. sem problema, Leonardo. Vamos lá, Iris. Pronto, já dei aqui. Vou colocar lá no grupo já já, porque agora eu fechei aqui o WhatsApp. Mas, gente, muito obrigada, Maravilha. tá? A gente que Parabéns, um abraço. agradece. Valeu aí. E aí, Outro pessoal, prazer. tão logo o Zoom disponibilize a gravação, aí eu compartilho lá. Viu? Um abraço. Um abraço, Tá, joia. pessoal. Boa noite a Tchau. todos. Tchau. Boa noite.